A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Matilde Santos, com o tema A Estrada da Vida, da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Meus irmãos, é com muita alegria que estamos novamente aqui reunidos na reunião pública do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Agradecemos a oportunidade, que nós sejamos intuídos, amparados e fortalecidos, que a nossa mente sintonize com esse amor mais profundo, que é a certeza de que Jesus, neste momento, está conosco. Então, que Ele envolva as nossas dores, acalente os nossos corações, ampare os nossos amores e que assim, certos da Sua presença em nossa vida, possamos mais uma vez aprender com seus ensinamentos e principalmente fortalecer nossa coragem e a nossa esperança na caminhada da nossa vida. E o tema que vamos falar hoje é a Estrada da Vida. Esse tema ele está contido em Obras Póstumas, na primeira parte, no capítulo 14, que vai nos ajudar principalmente a compreender como é a nossa caminhada terrena com o amparo do Evangelho do Cristo, sendo o nosso guia, sendo o nosso modelo, sendo o caminho, a verdade e a vida. Então que a gente possa, com certeza, compreender o convite para a caminhada junto dele e que, como diz o nosso tão querido evangelista Mateus, no capítulo 13, que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então nós iniciamos esse momento de reflexão, meu irmão, queridos irmãos, pensando exatamente em como trilharemos o caminhar da nossa vida. Acredito fielmente que com Jesus e com Kardec, semeando luzes e bênçãos de esclarecimentos, paz e consolo aos nossos corações, nos será trazido neste momento o arcabouço que realmente precisamos para nos fortalecer neste entendimento. Estejamos prontos, integrados, para refletir e compreender, à luz da doutrina espíritos, aos ensinamentos da Boa Nova, buscando assim mais elementos para a nossa construção espiritual. Nos cabe com certeza, pelas bênçãos da espiritualidade amiga, mais recursos de lucidez, de entendimento, da vida dos mecanismos sobre a estrada de nossas vidas, para que assim, juntos, saibamos avançar pelos passos do Divino Mestre, o nosso querido bom pastor, que nos vai conduzindo ao Pai. Este Mestre que, dentro dessa temática geral, está a caminhar à nossa frente como modelo, como referência. Trazemos aqui então uma reflexão sobre a estrada da vida, sobre o caminho, portanto, que temos a percorrer e que, com certeza, meus irmãos, é essencial refletirmos sobre o guia que é aquele que age a nos ensinar e a percorrer o caminho, como também sobre o nosso próprio caminho, sobre a nossa caminhada, a refletir sobre essa luz que Ele nos traz. O que é a estrada da vida? Como o Espiritismo pode nos auxiliar nessa estrada? É o que vem hoje agora a iniciar e a contextualizar a nossa reflexão. A doutrina espírita tem muito a nos ensinar nesse sentido, tanto sobre o Mestre que veio explicar o seu Evangelho, esclarecer para nós as suas lições de vida eterna. E desta forma Jesus vai se tornando mais presente, mais acessível. Nós vamos verdadeiramente conseguindo compreender o que nos trouxe Ele em termos de norteamento para a nossa caminhada. A bússola, o mapa que nos deu por meio do Evangelho.
esclarecidos então pelo Espiritismo, que vem como guia a nos falar sobre a nossa própria caminhada. Nossa reflexão traz esse balizar, nos permite inclusive compreender que para todos nós a percorrer essa caminhada é sobretudo buscarmos o entendimento das verdades, principalmente relacionadas ao espírito. Partimos do mesmo ponto de partida, destinados ao mesmo ponto de chegada. Se é que há propriamente um ponto de chegada, uma vez que a evolução ela vai nos levar ao nosso desenvolvimento angelical e infinito, uma vez que, sendo Deus absoluto, nós somos relativos. Mas o espírito haverá de caminhar sempre chegando às culminâncias da evolução, naquela condição, e poderemos ainda definir que a nossa busca será sempre para o objetivo de sermos espíritos puros, que nossa caminhada é destinada a este objetivo. Entender então isso é essencial porque, assim como nos é falado do guia e da estrada, o Espiritismo nos explica deste objetivo, a culminância da estrada. E ele nos fala também das características dessas esferas celestes, desse reino dos céus que nos espera a todos, nos lembrando que não é um local físico, mas antes de tudo, um estado de espírito de perfeita integração com o nosso Pai, de perfeita comunhão com o seu amor, com as suas leis sublimes e perfeitas, infinitamente justas e amorosas. Enfim, este é o caminho em que todos nós estamos inseridos e para o qual precisaremos estar atentos para melhor aproveitar a caminhada nessa estrada, para otimizar a nossa caminhada que nos chega através do conhecimento superior. Uma finalidade primordial para pararmos, recebermos e agirmos, para que façamos da nossa caminhada uma caminhada mais consciente. Esse é fundamental, para que evitemos as longas curvas do caminho que muitas vezes temos tomado ao longo dos séculos, ao preço de tantas lágrimas, de tantas dores, expiações, e convida-nos ao conhecimento superior, sobretudo do Evangelho, a endireitar as nossas vidas, os nossos caminhos, torná-los mais rápidos, para que assim progredamos mais rapidamente, alcançando a soma de felicidade que nos é possível no estágio em que nos encontramos, e avançando para novos degraus, novas perspectivas, novas expressões da vida abundante, o que a todos nós estamos destinados. João Batista há de apresentar exatamente na abertura do Evangelho, quando, anunciando ali sua missão, ele diz assim: endireitais os caminhos do Senhor, tomai reto as suas sendas. E o que João Batista está a nos dizer, senão a repetir o convite de uma evolução mais consciente, de aprendermos com o Divino Mestre, o guia por excelência que nos foi dado, para que assim escolhêssemos os caminhos mais retos, que representem aqueles de menos dispêndio desnecessários de energia, de menos tormentos voluntários, de menos expiações dolorosas, porque vamos deixando de caminhar apenas ao sabor das nossas paixões, nos sendo levados muitas vezes para cá e para lá por essas forças antagônicas que ainda existem em nós, pelas nossas sombras. Nesta noite iniciamos refletindo exatamente sobre essa escrita de João Batista, que também foi trazida de maneira muito similar pelo apóstolo Paulo, quando ele nos diz que é preciso que endireitemos as veredas pelas quais temos caminhado. Endireitai as veredas, fazei veredas direito para vossos pés. Constante na carta dos Hebreus, convidando-nos também a essa caminhada de mais amadurecimento no entendimento do que já temos recebido de luz, que
que não é pouca, a luz do Evangelho, a luz do Espiritismo. Temos recebido muito e muitos recursos do mais alto na forma de investimento, estímulos à nossa evolução. É preciso que saibamos utilizar adequadamente para que nossa caminhada, para que não venhamos então a estagnar essa caminhada, ou não venhamos a fazer dessa luz recebida simples registro, inutilizando em nosso mundo interior, muitas vezes, a representar ali mais responsabilidade, mais culpa, justamente pela não aplicação da luz. O que acontecendo, teremos uma caminhada mais dura, onde entendemos melhor que a luz recebida naturalmente buscamos mobilizá-la, dinamizar o presente por meio de uma nova maneira de nos conduzir. Kardec nos traz na questão 114 do Livro dos Espíritos, especificamente sobre a progressão do espírito. Em outras palavras, sobre essa jornada que todos temos a percorrer, porque já citamos aqui alguns dos pilares fundamentais do Espiritismo, pilar este que nos apresenta acerca da lei divina, da criação, de que todos somos espíritos, todos partimos do mesmo ponto de início, espíritos sempre simples e ignorantes, todos destinados à evolução para nos tornarmos espíritos puros. Sejam quais forem os caminhos percorridos até lá, seja qual for o tempo gasto a depender das escolhas do espírito, mas todos, invariavelmente, estaremos destinados à mesma culminância, que é a condição de espíritos puros, perfeita comunhão com o amor querido do nosso Pai. Kardec vai debater mais alguns aspectos ainda nas questões 114 a 127, inclusive ele trata disso. Se os espíritos já nascem bons ou maus, eles dizem não. Essa é uma pergunta que ele faz aos espíritos e eles respondem não, mas sim simples e ignorantes. Cada espírito ele vai se construindo com o tempo, obviamente, lembrando que somos de essência divina e por isso o bem há de ser a nossa natureza. No entanto, muitas vezes, pelas escolhas equivocadas, ao longo da caminhada, nos afastamos das leis divinas. Por isso, por mais demorado que venha a ser, o que pode durar séculos, não é nada diante, inclusive, da eternidade. E é condição temporária, porque a lei de progresso, que é também um dos pilares da doutrina espírita, nos mostra que sempre teremos a oportunidade de recomeçar. E por mais que tenha passado um tempo gigantesco, séculos de serviço das sombras, um dia estaremos a serviço da luz. Um dia seremos espíritos puros. Kardec, especificamente na questão 117, nos diz que a velocidade dessa nossa caminhada em busca dos objetivos mais elevados da vida vai depender de cada um de nós, onde naturalmente, por aqui, entra mais um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é o livre-arbítrio. Cada espírito é definidor do seu destino, é criador do seu destino que Deus estabeleceu para todos nós. Um destino final destino último, que é a perfeição relativa. E de fato todos lá chegaremos, mas os caminhos até a estrada percorrida, até lá, ela dependerá de cada um de nós. Se cada um fez curvas mais longas em caminhos de desequilíbrios, de revolta perante a lei divina, serão escolhas. Outros farão caminhos mais rápidos, mais retos, aquela proposta de otimização, e vemos lá em João Batista, a tornar retas nossas cenas. Existirão inclusive estes que farão escolhas menores e que por isso demandam menos tempo, chegarão mais rapidamente aos planos da felicidade, mais sublimes de paz mais profunda por conta da comunhão com o Criador. É o que define inclusive os espíritos. Então essa questão 117, ela vem indagar
se dependerá de nós ou se dependerá dos espíritos, a nossa progressão é mais ou menos tempo, ou seja, mais rapidamente em busca da perfeição. E os espíritos dirão claramente que sim, dependerá da vontade, do desejo que temos de alcançar essa meta, bem como de sua submissão à lei e à vontade de dois fatores a definirem para nós como que será essa estrada, se será uma estrada mais longa ou uma estrada mais larga de espinhos, de lágrimas de dor, ou se será uma estrada mais curta, ainda com as suas presas com seus espinhos, mas muito menos amarga, do que em caso daqueles que escolhem os atalhos ali tortuosos, sendo as mais ásperas, as florestas mais densas, por conta de suas escolhas. Então os espíritos dizem que esses dois fatores irão definir essa trajetória. Tanto querer, portanto, já ficar claro para nós a importância de nos mobilizarmos, como também de entendermos que na estrada da vida, aquilo que é o nosso próprio elemento propulsor, o motor que há de definir a nossa velocidade da nossa caminhada, estará exatamente aliado às nossas ações. Nós temos um irmão muito querido de caminhada que ele gosta de dizer que no plano do espírito a vontade é a mola propulsora da velocidade do avanço espiritual. Esse é o primeiro aspecto, mas há também a da submissão à lei divina. A vontade de vir, então, não basta apenas querer, e para progredirmos, é fato, é preciso alinharmos o nosso querer à vontade divina. E isso terá um nome. Para nós, isso é conhecido como fé. Fé legitimamente é aquela que compreende mais do que a simples crença, mais do que o simples raciocínio. A fé, em sua essência mais pura, será fidelidade. Será justamente o alinhamento do nosso querer à vontade divina. Então, a estrada da vida, com os recursos do Espiritismo, nós podemos fazer as análises de maneiras mais sinceras, de maneira mais clara. Kardec, para nos exemplificar melhor toda essa questão, codificador que é da nossa doutrina, educador dedicado como era, nos traz no livro Obras Póstumas uma metáfora sobre essa estrada. E eu, na conclusão aqui do nosso trabalho, vamos falar então sobre ela. Então, como eu disse no capítulo 14 da primeira parte de Obras Póstumas, Kardec nos traz uma metáfora que é uma figura, na verdade uma história, que vai fazer com que entendamos melhor a mensagem que Deus quer, de uma forma bem simples, o entendimento da percepção de Deus em relação ao propósito da nossa caminhada. Então ele conta que um indivíduo precisava chegar ao cume da montanha para se encontrar com a luz. Mas o vale era nebuloso, então ele tem dificuldade de ver o sol para além da bruma, para além da montanha. Ele vai caminhando, subindo a montanha, deixando aquele vale, e quanto mais ele avançava, menos densa se tornava aquela névoa, e mais ele começa a divisar os raios de luz do sol para além da montanha. E ele vai subindo com esforço, com luta, até que ele chega aos patamares, de tal forma que aquela névoa já vai se dissipando, e ali realmente, quase que por completo, ele já começa a divisar com bem mais clareza o sol, e assim ele vai até ele. Ele tem a visão perfeita do sol, e ele terá deixado assim aquelas zonas de névoa que limitava a sua percepção. A percepção do indivíduo espírito vai se tornando e vai se acostumando com a luz. E ontem que ele pode até ter dificuldade para encarar essa luz e se sentir menos confortável na névoa, ele agora já se sente
mas à vontade com o sol. Olha que interessante. Ele usa essa metáfora, essa figura, né, para ilustrar o processo essencial do espírito, deixando os valores da matéria, onde a sua visão, a sua percepção espiritual está muito limitada, pela própria densidade do perispírito, pela própria materialidade ainda do ser, e ele vai se depurando espiritualmente, a representar essa sensação de névoa, né? Vai diminuindo as escamas, vão caindo, né? Aquela síndrome interessante da gente recuperar a vista. O apóstolo Paulo ele vai cada vez mais enxergando com mais clareza a luz, até que um dia chegando ao cume da montanha, na posição de espírito puro, né? Ele é considerado digno então de estar frente a frente, digamos assim, com a luz, correspondendo à luz do Pai. Estaria ele pronto a ver a luz sem o risco de ficar cego, aquela luz toda não o ofuscaria. Por mais que tenhamos nos equivocado em nossa caminhada, meus irmãos, as portas da misericórdia de Deus nunca estarão encerradas. Todo filho já foi convidado ao banquete do reino dos céus e um dia poderemos adentrar. Tudo isso a gente precisa entender para caminhar com mais proveito, para fazermos veredas direitas para os nossos pés, como diz o apóstolo Paulo. Kardec nos faz compreender de uma forma ainda mais clara quanto à estrada da vida quando ele nos conta uma história, neste capítulo de Obras Póstumas, que ele diz assim: suponhamos uma longa estrada, sobre o percurso da qual se encontram de distância em distância, mas em intervalos desiguais, florestas que é preciso atravessar. À entrada de cada floresta, a estrada larga e bela é interrompida e não retoma senão na saída. Então, se a gente for entender cada agente da história, a estrada é a figura da vida espiritual da alma, sobre o percurso da qual se é mais ou menos feliz. As florestas são as existências corpóreas onde se trabalha para o seu adiantamento, ao mesmo tempo que, para a obra geral, o viajor que chega ao objetivo e que retorna para ajudar aqueles que estão em atraso é a dos anjos guardiães, missionários de Deus, que encontram sua felicidade em seu objetivo, mas também na atividade que desdobram para fazerem o bem e obedecerem ao Supremo Senhor. Um viajor segue essa estrada e entra na primeira floresta, mas lá não há mais vereda batida, sem estrada. Um dédalo inextricável no meio do qual se perde. A claridade do sol desapareceu sob o espesso maciço das árvores. Ele erra sem saber para onde vai. Enfim, depois de fadigas extraordinárias, ele chega aos confins da floresta. Mas abatido da fadiga, rasgado pelos espinhos, machucado pelos calhaus, lá ele reencontra a estrada e a luz e prossegue seu caminho, procurando se curar de suas feridas. Mais longe, encontra uma segunda floresta, onde o esperam as mesmas dificuldades, mas já um pouco de experiência dele sai menos contundido. Não encontra um lenhador que lhe indica a direção que deve seguir e impede-o de se perder. A cada nova travessia, a sua habilidade aumenta, se bem que os obstáculos são mais e mais facilmente superados. Seguro de reencontrar a bela estrada na saída, essa confiança o sustenta, depois sabe se orientar para encontrá-la de forma mais fácil. A estrada termina no cume de uma montanha muito alta, de onde ele avista todo o percurso desde o ponto de partida. Vê também as diferentes florestas que atravessou e se lembra das vicissitudes que experimentou. Mas essa lembrança nada tem de penosa, porque alcançou o objetivo. É como o velho soldado que na calma do lar doméstico se lembra das batalhas a quais assistiu. Essas florestas disseminadas sobre a estrada são para ele como pontos negros, uma condenação branca. E ele diz a si mesmo: quando estava nessas florestas, nas primeiras, sobretudo, como me pareciam longas para atravessar. Parecia-me que não chegaria mais ao fim. Tudo me parecia gigantesco
intransponível, e quando penso que sem esse bravo lenhador que me recolocou no bom caminho, talvez estaria ali ainda. Agora que considero essas mesmas florestas do ponto de vista onde estou, como me parecem pequenas, parece-me que com um passo teria podido transpô-las bem mais à minha vista. E aí então eu penetro e nelas distingo os menores detalhes, vejo até as faltas que cometi. E então, meus irmãos, nós percebemos que é assim a estrada da nossa vida, que nós temos todo o arcabouço necessário, que nós teremos um planejamento reencarnatório que nós teremos que seguir, mas que nós teremos sempre ajuda para isso fazer. E os aprendizados da vida são aprendizados que nos tornaram mais fortes, para inclusive sermos boias, mas de apoio aos nossos irmãos nos mares da nossa existência. E aí nós percebemos, porque estaremos mais prontos para ouvir o nosso Pai a dizer: vai, meu filho, vai mostrar a saída dessa floresta, então aqueles que ainda estão no fundo do abismo, que ainda não consegue encontrar, vai sustentar os feridos da estrada e mostra o caminho àqueles que atravessam as florestas. As vozes do céu vieram atender a este convite através do Espiritismo. Este Consolador prometido chegou em nossas vidas com essa finalidade, para que estejamos também incorporados nessa rede de amor e evolução, onde agora sabemos a divisão dos cumes da montanha, onde mais adiante os horizontes sublimes, sem deixar de ter a consciência clara dos passos ainda a percorrer no chão do mundo, dos desafios da matéria para chegarmos um dia à nossa pureza espiritual e até lá amparar, meus irmãos, uns aos outros. É para que o nosso caminho seja mais suave, para que não nos falte a esperança e estímulo para avançarmos em direção à luz. Que Jesus nos abençoe a todos, que tomemos nossa estrada certos de que não estamos sós e que certamente, quais sejam as florestas que tivermos que atravessar, haveremos com certeza de avançar em direção à luz. Que Jesus, nosso Mestre divino, que Deus, nosso Pai, nos abençoe e nos ilumine a estrada. Que abençoe e ilumine a estrada da nossa vida. Muita luz e muita paz a todos nós. Termina aqui a palestra da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite.